Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos hoje em mais um quadro de entrevistados Fé na Real. E hoje, essa pessoa que está aqui com a gente é obreira, recepciona as pessoas com muito amor, é ministra de dança e também uma futura jornalista. Sabe quem é? A Débora! Oiê! Eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Prazer é meu. Depois de enrolar um pouquinho, mas saiu, glória a Deus. Fez E tudo, vamos gente. iniciar esse quadro de entrevistados aqui. Quando foi o seu primeiro contato com o evangelho genuíno que gerou sua conversão? Por que estou perguntando isso? Porque eu sei que você veio de um lar cristão, nasceu em berço evangélico, mas a gente sabe aquele velho ditado, né? Quem é Sim. filho de crente não é crente. Então, quando que aconteceu de fato com você a conversão? Eu sei que quando eu era criança, quando eu tinha uns 8 anos, eu aceitei a Jesus Cristo, porque foi algo que, foi comovente e tal. Só que aos 13 anos de idade, eu falei assim... Eu entendi que o evangelho não era só porque alguém estava me puxando. Tinha que ser uma escolha minha também. Então isso começou a me incomodar muito, sabe? Tipo, eu vendo a galera lá e eu falo, gente, mas o que tá acontecendo? O que eles estão fazendo? Eu quero participar. Então eu comecei a entender, mas foi aos 13 anos que eu encontrei a Cristo de verdade e ali começou uma nova fase, assim, da minha vida. Que eu falei, é sobre isso que eu quero viver, porque o evangelho de Cristo é renúncia e eu quero viver isso. E aquela coisa, né? Antes você ia porque seus pais estavam levando, então você Isso. somente participava por conta deles. A partir desse momento foi, eu, Débora, estou indo, né? Não era aquele coração servo, sabe? Eu venho de uma família com coração de muito servir. Isso. E eu não tinha esse coração, então isso me incomodava. Eu ficava tipo, eu sou egoísta da família e é isso. Aí foi quando... através de um culto na praça, inclusive, que as coisas começaram a Foi mudar. naquela época dos cultos da praça. Foi, que tinha dos jovens. E a partir daquele dia tudo começou a mudar. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Débora, para a segunda pergunta. Você tem alguma experiência no Senhor que te marcou fortemente? Eu sei que você tem várias. E eu sei que algumas eu tava com você. Sim. Mas tem alguma que te marca até o dia de hoje? Nossa. Acho que essa dos meus 13 anos é uma delas, porque foi algo que eu falei assim, Jesus, eu quero te ver, sabe? Eu quero te conhecer. Eu falo que esse é meu testemunho de vida, assim, na minha adolescência. Porque era uma época onde todo mundo, tipo, queria os prazeres do mundo, mas de alguma forma eu falei, não, eu quero Cristo, sabe? Sim. Isso me pega, eu falo assim, nossa, que exemplo. Mas depois... Você é meu próprio exemplo. Nossa, eu sou meu próprio exemplo. Eu tenho que seguir como eu era na adolescência. Só que, não muito tempo, mas quando eu tinha uns 17 anos, eu passei por uma fase emocional muito complicada, assim. E eu tava tendo várias crises de ansiedade, tipo, uma atrás da outra, a ponto de eu desmaiar na igreja. Muitas eu tive no ensaio também. Foi um tempo de muito silêncio também, assim. E eu lembro que eu tive uma crise e eu falei assim, Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve. Foi tipo algo assim. Só que eu sei que eu caí num sono profundo e eu descansei no Senhor. E eu tive um sonho onde o Senhor me tratava como se fosse um bebê, sabe? Então Ele cuidava, tipo, eu via as mãos do Senhor, tipo, me acariciando. Então eu acho que hoje, na minha fase adulta, eu falo que esse foi o maior encontro, assim, a minha experiência, assim, mais forte, assim, que eu tive com Deus. Através de uma turbulência, eu pude sentir, sabe, o toque do Senhor. Aquele toque fresco do Senhor, né? Sim, que traz a paz. Porque eu não tava tendo paz. Não sabia disso. Era uma coisa muito conturbada. Eu tava, tipo, muito confusa. Eu tinha muito medo de tudo. Eu não sabia quem eu era. Até mesmo em Cristo eu tinha me perdido. Então aquela menina dos 13 anos não tava mais sabendo ser quem era, tipo, eu tinha a maior honra de servir. Se perdeu em si, né? Sim, eu acabei me perdendo em mim mesma. E, tipo, aquele coração servo, ele ainda existia, mas não existia mais com tanta excelência. Era aquela coisa pesada, sabe? Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. E isso, tipo, de uma certa forma, é meio que não acaba acontecendo porque a gente cai na rotina. E todo cristão passa por isso. Sim. Todo. Isso é uma dificuldade que os próprios cristãos não entendem. Exato. Eu acho que toda pessoa, quando ela se converte, ela vai passar por isso em algum momento na caminhada dela com Deus. Sim. E aí você tem que ter esse ponto de partida, o discernimento no Senhor, pra entender, tipo assim, eu tô fazendo as coisas e aquilo tá se tornando um peso, aquilo tá se tornando um fardo, sabe? Aquilo não tá... Às vezes você começa a achar até que aquilo não tá bom. E aí você precisa ter um reencontro no Senhor. Foi. Eu lembro que, não sei se você lembra, mas depois de um tempo eu até saí do Ministério de Dança e falei, cara, não tá fazendo sentido. Eu falei, cara, não tá fazendo sentido. Mas é porque eu tava, tipo, muito confusa com tudo que tava acontecendo. Com aquela fase que tava vindo, tipo, Mas o me derrubar. engraçado, Débora,
que você saiu, eu sabia que você ia voltar. Eu acho que o menino pode sair, volta. meu amor, mas você vai voltar. Dito e feito. Você ficou que um ano, no máximo? Foi um ano só. Foi suficiente. Foi. Mas assim, lógico que esse processo todo não durou um ano, eu sei disso. Sim. Foi uns anos você passando por tudo isso. Mas eu acho que o ápice final foi quando você tomou a decisão de sair. Foi alguma coisa assim, né? Eu tive que me ausentar de muitos ministérios. Aí eu tive que dar aquela parada. Que eu fiquei meses sem participar de escala. Eu chegava na igreja e sentava. Então, tipo, eu acho que isso é até um ponto do meu testemunho que eu acho que hoje eu tô abrindo mais. Que é a questão da depressão e da ansiedade, que ainda é uma pauta muito calada dentro da igreja, sabe? Porque, gente, de uma certa forma, você é humano, sabe? Você vai sentir ansiedade do futuro, você vai sentir o medo do passado, você vai sentir medo de tudo. Só que cabe a nós, saber dosar essas coisas, entende? Então, naquela época eu não sabia dosar porque eu já tava passando pela fase da adolescência, já daquela transição. A transição, né? Terrível. Aí eu já não tava conseguindo mais me encaixar no meu meio que eu tava vivendo. Aí eu tava pressão da escola, porque tava terminando a escola, não sabia que faculdade seguir. Aí eu orenei, e pra melhorar, me botei em 500 vestibulares na época. Não era pra ter feito isso, era pra ter confiado em Deus. Isso eu tô vendo, Débora! Foi isso que eu deveria ter feito, mas não. Mas enfim, e eu falo assim que essa parte foi uma parte um pouco delicada do meu ministério, assim, que aí depois de um tempo voltei e eu acho que a dança foi um dos principais motivos, assim, pra eu conseguir desenvolver mais, a saber também controlar a minha ansiedade. Você hoje, Débora, até fora do script essa, né? Sim. Mas hoje você ainda entende que você passa por esse processo da ansiedade, você luta contra, ou você já entende que não passa mais? O que você entende? Cá, é um processo muito longo, sabe? Não é algo que você cura da noite pro dia ou que é uma dor de cabeça. Você teve também, então, a gente tá muito lado a lado nesse quesito. Mas é algo que eu lido até o dia de hoje, sabe? Então, algumas coisas assim, quando eu tô muito agitado, quando eu tô muito nervosa, eu fico Senhor, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Aí eu oro, aí eu fico ai, a ansiedade tá atacando, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu fico em pânico, assim, mas... Você chega a ficar, assim, quando você deita na cama e, fica aquele turbilhão que às vezes tenta roubar o teu sono? Sim, e muitas das vezes, minhas orações são Senhor, controla os meus sentimentos, controla as minhas emoções. Eu também oro, assim. Tem dia que eu, sinceramente, tem dia que eu não oro, ai, Senhor, obrigado pelo meu dia. Não, Senhor, controla as minhas emoções, Senhor, porque hoje meu coração tá acelerado. Senhor, hoje meu peito tá doendo. Senhor, eu não consigo dormir. Já tem noites, deu tremer a noite toda por conta da ansiedade. Então, hoje em dia, até o dia de hoje, de 2022 até 2026, que é o ano que a gente tá vivendo, eu passo, sim, com psicólogo. Eu passei por uma fase de tomar remédios, porque era um ponto que, os próprios médicos falaram assim, eu acho que esse é um momento que você precisa cuidar disso, não tá muito legal, não tá bem, você não come, você não dorme, eu tava perdendo peso, minha roupa não tava cabendo mais, então chegou no nível de eu ficar doente, entendeu? Então, foi um processo. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tomo mais remédios, pela glória de Deus, mas eu ainda lido com o tratamento psicológico, que é muito importante também e que não é pecado, tá, gente? Eu acredito que a gente precisa passar no psicólogo mesmo sem crise. Independente. Não é só porque eu tive depressão, eu passava. Não. Mas é algo que a gente precisa sempre passar. Sim. Assim, muito de nós cristãos, né? Até pessoas que não a gente deixa pra procurar quando explode, quando o negócio sai. E deveria ser o contrário, a gente deveria procurar o profissional muito antes das coisas explodir. Porque às vezes quando chega nesse extremo, já é caso de psiquiatra, já é um caso mais avançado, né? Tomar remédio. Sim. E se você procura antes, você consegue tratar isso antes. Então, é uma dica, né? Que é muito importante. E se você está passando por isso, procure ajuda das pessoas da igreja, mas procure também um profissional. É muito importante. Sim. Vamos lá para a terceira pergunta, Dedé. Eu acho que viver em comunhão também me ajudou muito. Apesar de eu querer fugir da sociedade, eu falo que teve pessoas muito importantes nesse caminho que me ajudaram a trilhar, Karine, Yasmin, entre outras pessoas, a Lari, a Lais, a Luísa. Várias pessoas me ajudaram nesse período, assim, pra não, você precisa sair de casa sim. Mas quando eu saio de casa eu tenho crise. Mas viver em comunhão, ela é muito melhor porque ela ajuda a tratar isso, a desenvolver, a sair desse cubículo, sabe? E você não tá sozinho. Porque quando você tá passando por isso, você quer ficar fechada, né? Sim. Você quer ficar no seu mundo, fechada, afastada de todo mundo. Só que aí, da ansiedade começa a gerar uma depressão. E sem perceber, você já está na depressão. E aí você, você se afasta de todo mundo. E aí as pessoas, é igual eu falo, muitas das vezes,
As pessoas que te machucam, Deus usa pessoas também para te curar no meio do processo. Sim. Então, assim, é incrível a forma como Deus trabalha. Deus, ele sempre vai usar pessoas para te curar, para ajudar nesse processo. E hoje você tá aqui, testemunhando tudo que ele tem feito na sua vida. Graças a Deus. Qual foi o seu primeiro contato com a dança? Desde pequena, minha mãe sempre me introduziu muito na dança, né? Tipo, então eu era de uma escola e aí na escola tinha aula de balé. Então a gente meio que foi criando assim um legadinho. Mas na igreja, eu tinha uns 6, 7 anos talvez. Foi quando eu comecei a dançar com a coreografia, aquela coisa toda bonita. E aí foi passando, mas tipo, desde pequena, eu sempre fui muito envolvida com dança. Quando eu cheguei na Funchal, eu lembro que você dançava lá na Funchal. Sim. Não era dança, era um gesto dela. Era gestos, era uma assim. coreografia ensaiada. É, mas era muito bonito ver você ali já tendo seus primeiros passos ali na dança. Bem criança naquela época, né? Muito pitoca. Nossa, eu comecei a liderar ela, era adolescente, gente, agora já é uma adulta. E hoje, Débora, eu sei que você ainda continua no Ministério de Dança, saiu, né? Igual a gente falou anteriormente, voltou. E o que você sente hoje? Que agora é recente, teve o culto da Páscoa. Sim. Você estava ali toda envolvida, dedicada, entregue. Pois é. Eu acho que foi uma reafirmação do Senhor pra minha vida, sabe? Porque é algo que eu sempre gostei muito de fazer. Eu acho que é o ministério que eu, tipo, eu amo assim com todas as minhas forças. Sair dele naquela época foi uma dor muito grande. Mas foi necessário, de uma certa forma. Mas, tipo, quando eu voltei assim, tipo, eu voltei já com ideias mais fortalecidas, já voltei que, tipo, esse aqui é o meu propósito, então sim, eu posso dançar através de anunciar o evangelho do Senhor, através disso, tipo, a arte pode ser um meio de evangelho, então as coisas começaram a se movimentar, e eu lembro que teve uma época que eu falei pra uma pessoa, que eu tinha feito uma escola missionária na época, aí eu falei assim, eu vou sair, eu tô saindo da dança e tal, ela falou assim, você tá enterrando o chamado que o Senhor te deu? Foi a Jéssica, inclusive. Se ela for assistir, eu não sei se ela vai lembrar, mas ela falou isso pra mim. Aí eu fiquei, tipo, uma meia hora assim, olhando pra cara dela, assim. Tipo assim, meu Deus. Ela aí, não sei, Jess, mas eu vou sair. E ela, tá bom, mas pensa sobre isso. E desde então, tipo, é uma luta constante eu não enterrar o meu chamado da dança com as minhas próprias mãos, porque eu tive diversos motivos pra eu poder enterrar de novo depois que eu ter voltado, sabe? Tipo, não, ensaio hoje, nossa. Meu problema é que eu sou uma pessoa muito reclamona. Então, tipo, ensaio de sábado, meu Deus, nossa, não, sábado, esse horário. Mas, cara, é tipo, não, eu vou lá, porque é algo que eu amo fazer, é algo que o Senhor me entregou, e eu vou lá fazer com excelência. E na maioria das vezes, tipo, deu super certo, na Páscoa deu certo, no último domingo deu super certo. E eu fiquei, tipo, muito feliz, falei assim, cara, eu tô fazendo aquilo que o Senhor me chamou pra fazer de fato. Então, tô servindo a Deus com excelência. Assim, abrindo também, né? A Débora sendo entrevistada e eu abrindo algumas coisas minhas aqui também. Mas uma das coisas que eu mais amo demais, assim, é a arte. Eu amo a arte. E assim, a arte de todas as maneiras, não é só a arte em dança. Mas eu amo a arte que as pessoas conseguem visualizar o evangelho de Cristo através da forma visual, que pode escutar. Então, assim, eu acho incrível a dança, o teatro, quadros pintados, tudo que envolve a arte de todas as maneiras possíveis. Eu amo, de fato, a arte. E eu creio que o Senhor ele deu dons, ele dá dons pra gente colocar aquilo para fora de todas as maneiras, porque ele sabe que a gente pode usar todas as formas possíveis para evangelizar, para falar da palavra dele, para que as pessoas sejam alcançadas. E a arte é isso, é que pessoas sejam alcançadas. Aquelas que não vão ser alcançadas na palavra, aquelas que não vão ser alcançadas no louvor, ela vai ser através da arte. É isso que eu acredito muito. Sim. Acho que é isso que a gente carrega também, principalmente a gente que é de ministério, assim, de arte, essas coisas, de dança, de teatro, de pintura, de louvor até mesmo, a gente precisa carregar isso. Tipo, a minha arte, a arte que o Senhor me entregou, ela precisa tocar outras pessoas. E vivendo uma vida constante nisso, sabe? Sim, de entrega, né? E de não ter vergonha também, porque eu acho que isso é muito perigoso. A vergonha pode matar o nosso ministério, gente. Verdade, Bela. 3 pontos aí.
Débora, essa pergunta, eu tô muito entusiasmada para saber sua resposta. De verdade. Essa foi a que eu mais pensei até agora, acho que eu não vou saber responder. Ó, você vive entre o jornalismo e o ministério. Sim. Se sua vida com Deus virasse uma reportagem, qual seria a manchete de hoje? Qual a manchete, assim, destacada no jornal, seria de hoje? Nossa, eu pensei. Eu acho que parece muito superficial, mas eu acho que é algo que é a realidade daquilo que a gente é, sabe? Minha carne é podre, gente. Não acho que eu não tenho que esconder pra ninguém. Eu diria que a história de uma pecadora Essa em seria a busca da manchete. redenção. É. Eu acho que essa seria, tipo, acho que eu carrego muito isso, tipo, eu sou uma pecadora em busca da redenção, Boa, sabe? muito boa. Eu preciso disso, sabe? Porque não acho que em Timóteo que fala, tipo, dentre os pregadores deles eu sou o pior. Só que não é que é isso, tipo, é só um versículo fofo, algo assim do tipo. Não, cara, tipo, eu sou uma pecadora e eu tenho ciência disso, mas eu luto todos os dias que, tipo, Senhor, me ajuda a matar minha carne, porque é algo muito difícil matar a sua carne e viver com Deus, porque o inimigo não quer que a gente mata a nossa carne pra gente ter uma vida santa em Cristo, sabe? Porque ele é santo, sabe? E eu preciso me santificar porque ele é santo. Então acho que esse seria É aquela, né, de minha todos os manchete. pecadores, eu sou o pior, né? Sim, acho que essa seria a minha manchete. Acho que você falando assim, na minha cabeça só vem Timóteo e Paulo, né? Sim. A história deles, o testemunho deles bate muito com isso que você tá falando. É, eu acho que, tipo, eu também me identifico um pouco com o Timóteo pelo fato da vergonha. Pode não parecer, eu faço comunicação, sou da recepção, danço, mas eu sou uma pessoa muito tímida, tá? Pode não parecer, mas Não eu parece, sou uma pessoa muito Débora? tímida. Gente nova, gente que acabou de chegar, me dá tremedeira. Eu fico tipo, ai meu Deus, gente nova, tem que conversar. Não, mas aí você tem, é igual eu, você tem timidez com quem você não conhece. Até com quem eu conheço também. Não, com quem eu conheço eu já fico mais Aí às tranquila. vezes eu fico meia. Ah, tá bem, sim, você. Ah, tudo bem. Então, tipo assim, você tem vergonha geral. Qualquer coisa, mas acho que é Ai, mais o para, Senhor. É Débora. tipo o Senhor mesmo que fala assim: não, minha filha, bola pra frente. Que isso? Meu, não Não te chamei pra parece. isso, não. A mate mote, vamos. Bora, bora, bora. Vamos Não nesse tipo. parece. Porque eu sou muito tímida. Débora, a penúltima. Se você tivesse que. Ah, essa é muito boa, gente. Muito boa. Se você tivesse que entrevistar Deus como um jornalista, qual seria a pergunta mais sincera ou polêmica que você faria a ele? Cara, eu perguntar uma, eu não vou dar resposta, mas aí, tipo, eu vou dar uma indicação de quem a Karine deve chamar pro próximo vídeo que vai responder essa minha pergunta. Olha! Que eu acho que encaixa bem. Eu perguntaria, eu acho que é uma questão que, ai, não sei, eu tô com medo de criar pelo em ovo, mas enfim. Eu perguntaria assim, se todas as culturas levassem a ele. E se, tipo, existe um jeito de ter uma Santa Ceia perfeita? Por exemplo, o pão e o vinho. Existem outros meios? Tipo, seria errado eu não fazer uma Santa Ceia apenas com o pão e o vinho? Digamos assim, tipo, todas as culturas levam o Senhor? Não sei. É uma boa pergunta porque dependendo do tipo de cultura, eles não comem certo tipo de pão, sei lá, ou Sim. não comem pão. Pra alguns pode gerar escândalo, sabe? Então, tipo, eu acho que eu faria essa pergunta. Tipo assim, Deus, responde isso pra mim, que é uma dúvida que eu Tipo, tenho. pessoal minha. André Siquene! Agora a última, Dé. Última. E essa, sim, é a pergunta que eu faço pra todos os convidados. Ah, tá bom, tudo bem. As minhas se selecionam as mais difíceis, né? Que eu tô em pânico. Qual conselho você deixaria para os jovens dessa geração? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga em frente ao alvo que é Jesus Cristo. Por quê? Quando a gente é jovem, acontecem diversas coisas, tipo, pessoa que a gente começa a gostar, amigos, porque de uma certa forma as festas se parecem mais interessantes, as noitadas se parecem mais atraentes, mas uma vida com Cristo ela vale muito mais a pena do que essas coisas momentâneas pra alguns, sabe? Tipo, a alegria pode ser naquele momento que a droga bateu, ou que a bebida cai no estômago, mas viver com Cristo não, a gente vive uma vida eterna e fala, cara, eu nasci pra isso, sabe? A gente vive um êxtase novo todo dia, tipo, é algo que mantém a gente vivo e algo que mantém a gente firme e forte. E outra coisa também que eu ia querer dizer é leia a Bíblia. Muito importante. Leia a Bíblia, sabe? Não se deixe enganar pelos falsos profetas, gente, porque é muito perigoso, né? A gente, vou escutar fulano de tal porque é influenciador ou porque é isso e aquilo. É. Cuidado, gente. Nem todos esses estão
ouvindo a palavra de... Não, nem todos eles estão estudando a palavra de Cristo, sabe? A palavra Você de tá Deus. adiantando minha pregação de amanhã, para com isso. Uma conexão, assim, ó. É sobre isso que eu vou pregar, para. Calma aí. Uma coisa que me ajudou muito na minha adolescência... Eu falo que a minha adolescência foi boa. Foi muito boa. Tipo, eu tive pessoas, referências, assim, muito top mesmo. Então, de 2016 até, tipo, 2019, 18, 19, eu tive referências muito boas. Tipo, Luca Martini, Roberta Vicente, Laura Solgueles. Eu tive também Israel Subirá, Priscila Uber, que hoje eles são hoje em dia até hoje são casados, que... Enfim, foram a maior referência pra mim de todos os motivos que responderam muitas das minhas dúvidas que eu tinha e foram referências muito importantes na minha caminhada cristã e que estão caminhando comigo até os dias de hoje. Fora as pessoas da minha igreja também, igreja local, com os meus pastores, meus líderes, Karine, Felipe B, Isaac Sani, Elise City, o pastor Samuel e a pastora Carol, que foram importantes nessa minha caminhada. A minha mãe também. Então, por favor, sua mãezinha. Foi isso, gente. Acidinha é para todo mundo. Só esse pouquinho de gente que foi importante na minha caminhada cristã até o momento. Tudo isso. Gente, infelizmente nosso quadro chegou ao fim. Só porque eu gostei de falar, né? Eu gosto de falar. Agradeço a todos vocês que acompanham a gente até o fim. Então, curte, comenta e compartilha. E semana que vem tem mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau! I raise a hallelujah.